Deus diz. Glória a Deus. Hoje também não é só dia do pastor, não. Quem pode me dizer que dia é hoje também? É outro dia também, muito importante. É o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa é celebrado o Pentecostes. E o Pentecostes é a terceira festa, né, mais importante do calendário litúrgico. Né? A Páscoa, o Natal e o Pentecostes. Né? Se não fosse o Pentecostes, a igreja teria morrido. Se não fosse o Pentecostes, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é uma data que nós cristãos devemos lembrar e celebrar, e buscar esse poder do alto, que é o Espírito Santo. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo e lesse aqui em Atos capítulo 2. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Jesus, antes de ser assunto aos céus, é claro que os discípulos, quando viu, né, que o seu mestre ia partir, ia ser crucificado, eles iriam ficar sós. Então, eles ficaram tristes, que é muito normal. Então, Jesus falou para eles o seguinte: não vos entristeçais, porque eu vos enviarei o Consolador, e ele os conduzirá a toda a verdade. Fiquem juntos, num só lugar, e orem, e busquem, porque vocês vão receber o poder do alto. E depois que o poder do alto vir sobre vocês, vocês então vão fazer obras, as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores farão. Então, eles fizeram isso. Depois de Jesus ter assunto aos céus, eles ficaram por 10 dias no cenáculo, orando, jejuando, buscando. Eles não sabiam bem o porquê e o que iria acontecer. Eles só obedeceram. E então, ali no cenáculo, eles buscaram a Deus, oraram e pediram que Deus cumprisse essa promessa, porque a promessa era que viria do alto o poder. E aí, com esse poder que viria do alto, eles poderiam então ir ao mundo, não é? Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quando o Senhor Jesus falou isso para os discípulos, quem eram aqueles discípulos naquele momento? Eram homens frágeis, fracos, medrosos, não é? Que negaram a Jesus, que fugiram no momento da crucificação. Mas depois que viesse o poder do alto, então eles seriam outras pessoas, não é? Aí eles teriam então condições de ir, não é? E pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, era a ordem de Jesus. E aqui então em Atos capítulo 2, o apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele então
já nos primeiros versículos, né, nos primeiros capítulo 2, ele então, porque depois que o livro de João acaba, então aí vem os Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, os Atos do Espírito Santo. Nós costumamos dizer, e está escrito em quase todas as Bíblias, Atos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos é que foram usados por Deus para que o Espírito Santo atuasse, agisse. Então, não está errado você falar Atos do Espírito Santo, quando também pode ser dito Atos dos Apóstolos. Então, leiamos aqui a palavra que fica no capítulo 2, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como Jesus havia dito. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pardos, medos e elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfídia, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar um pouco mais. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vocês, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue pela determinação do conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus os ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim um Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha alma exultou. Ainda a minha carne há de viver na esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face que encherás de júbilos. Aleluia. Irmãos, seja-vos lícitos dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar junto ao seu trono. Esta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvi. Davi não subiu aos céus para ele próprio, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, glória a Deus. Veja as palavras do apóstolo Pedro. Um homem que negou Jesus 3 vezes, um homem que se escondeu, que tinha um temperamento agressivo, não é? Está aqui testemunhando da vida de Jesus, das promessas dos profetas e da ressurreição de Jesus. O que fez essa mudança na vida desse homem? A presença do Espírito Santo. E não só na pessoa do apóstolo Pedro, mas de todos os que estavam ali no cenáculo, aguardando a promessa que viria o Consolador. E esse Consolador os faria lembrar de todas as palavras que Jesus falou, de todos os ensinos que Jesus falou. E
o dia de Pentecoste, quando a gente ouve falar do dia de Pentecoste, nós pensamos que o Pentecoste só aconteceu aqui. Mas não, o Pentecoste, ele já estava escrito lá no Antigo Testamento. Toda a história, não é? A precisão entre Pentecoste e Antigo Testamento e a do Novo Testamento é a evidência perfeita de que Deus é a mente por trás destes acontecimentos e este poder de vida abundante. O Pentecoste não aconteceu somente nesse dia. No passado, na velha aliança, não é? O Espírito Santo não habitava nas pessoas, não fazia das pessoas residência, como hoje faz. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo também agia, também usava homens e mulheres para fazer a obra do Senhor. Só que era por momentos, era por ações, usava-os naquele momento necessário. Então, o Espírito Santo se apossava de Davi, se apossava de Sansão, se apossava de Eliseu e de todos os profetas que buscavam a presença do Senhor, e Deus os usava para um propósito. E depois, então, aquele homem era um homem normal, porque o Espírito Santo não habitava naquelas pessoas permanentemente. Isso iria acontecer nesse momento aqui. E o que o profeta Joel disse, né? Que o profeta Joel fez a profecia de que nos últimos tempos Deus iria enviar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, amados, você que é convertido, você que aceitou Jesus, quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, o ato de vir à frente para receber a oração, não é um modismo, não é algo que inventamos, é algo que tem um poder espiritual, tem um motivo. Por quê? Porque naquele momento que a pessoa diz aquelas palavras, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, ele está recebendo ali uma porção do Espírito Santo. Então, todos os cristãos têm o Espírito Santo. Mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo, você possui o Espírito Santo, porque você aceitou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando você aceitou Jesus, Deus e Espírito Santo são a mesma pessoa, não é? Não são três deuses, não são três personalidades, é uma personalidade, é um Deus. E quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a crer em Deus, crer em Jesus. Há uma alegria que vem ao nosso coração, a nossa vida não é mais a mesma. Isso sem receber o batismo no Espírito Santo. Só porque você recebeu Jesus, aceitou Jesus, você torna-se uma nova criatura. E então, depois que o Espírito Santo vem e te enche, você é transbordado do Espírito Santo, então aí
é que então começa uma nova vida de fato realmente, e aí você começa a fazer a obra de Deus, e aí os milagres começam a acontecer, você vai impor as mãos sobre doentes, eles ficarão curados, você falará novas línguas, você começará a fazer as obras que Jesus fez, e Jesus mesmo disse, e maiores obras farão. Amém, queridos? Então, quem está aqui, que não é batizado no Espírito Santo, não se sinta diminuído, não se sinta menosprezado. Eu não sou batizado no Espírito Santo. Eu não mereço. Não é? Então, não, você tem o Espírito Santo, porque você aceitou o Espírito Santo, o Senhor Jesus. Agora, não fique satisfeito com isso. Não é só isso. Há muito mais para acontecer. E esse muito mais para acontecer é o batismo no Espírito Santo. E aí, então, você vai ver, então, a sua vida mudar realmente. E as obras de Deus começarem a acontecer através de você, através da consagração da sua vida. A sua vida de oração não será mais a mesma. Por isso que o Espírito Santo, Jesus disse, o Espírito Santo vos conduzirá a toda a verdade. Não só a verdade que nós ouvimos, não é? Você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, semana após semana, às vezes até sai da igreja, sem ter entendido, não entendi nada do que o pastor falou, não é? Mas aí você tem o Espírito Santo, que vos conduzirá a toda a verdade. Aí você ora em casa, Senhor, revela para mim o que foi dito nessa manhã, porque eu não entendi. E Ele vos conduzirá a toda a verdade, não é? Nós precisamos buscar, amados, não é? Nós precisamos buscar cada vez mais. Quanto mais fome você tiver, mais você vai comer, não é verdade? Se você não tiver com muita fome, vai colocar lá uma colherzinha de arroz, meia concha de feijão, um pedacinho de peixe, viu? Então, por que você está comendo só isso? Porque você não está com muita fome. Agora, quando nós temos muita fome de Deus, nós vamos buscar muito a Deus. Então, Ele vai saciar a nossa fome. E aquilo que você orar, você vai ver a resposta. Você vai ver os resultados. E daí você vai crescer. Você vai amadurecer na fé. Amém, amados? Então, nada acontece por acaso. Deus, já lá no Antigo Testamento, já havia prometido a Adão e Eva, no dia em que eles pecaram, não é? Falou para Eva, falou para Adão, falou para Eva, falou para a serpente. Na hora que Jesus falou, que Deus falou para a Eva disse que ela pisaria na cabeça da serpente e haveria inimizade entre a serpente e a mulher, não é? Haveria inimizade entre a serpente e a mulher. Por quê? Porque a mulher daria luz àquele que iria derrotar Satanás, como aconteceu, não é? Da mulher, da Maria, veio Jesus, o Filho de Deus, e esse Filho de Deus é que esmagaria a cabeça da serpente. Quando aconteceu esse esmagar da serpente, da cabeça da serpente? Quando foi que aconteceu? Porque já aconteceu. Aconteceu lá na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Lá na cruz do Calvário, Satanás foi derrotado. Foi derrotado.
quando na ressurreição, depois da cruz, veio a ressurreição. Então, depois da ressurreição, quem é que veio ficar no lugar, continuar a obra de Jesus? A igreja. A igreja. No dia de Pentecostes, amados, foi a fundação da igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Jesus foi assunto aos céus, todos os seus discípulos, todas as pessoas que seguiram a Jesus, que não foram só 12, foram milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas ficaram com medo, porque os romanos começaram a perseguir os judeus. Os romanos começaram a matar, a cortar a cabeça, a queimar, a expulsar. E então, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E os discípulos todos saíram. E esse sair de Jerusalém também era propósito de Deus, porque estava muito bom ali em Jerusalém. Depois que Jesus mandou o Espírito Santo, que gostoso, nós estamos aqui louvando a Deus, falando em línguas, sentindo a presença do Espírito Santo, vamos ficar por aqui mesmo, não é? Mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era qual? Ide, repita comigo, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, não era para ficar ali no conforto, na cidade, né? Jerusalém, a cidade de Deus, né? Mas era para ir. Só que para eles irem, tomarem coragem para ir, era necessário o Espírito Santo se apossar deles. Eles não foram mais as mesmas pessoas. Eu fiz questão de ler todo o discurso de Pedro para você ver como ele se tornou um homem corajoso, um homem conhecedor das Escrituras, porque ele já estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, revelou aquilo tudo para ele. E não só a ele, mas aos discípulos, os que saíram da cidade, também saíram falando sobre o homem Jesus, que ressuscitou e que fez maravilhas. E as pessoas todas que sabiam, conheciam a história, então receberam aquela palavra. E eles também saíram fazendo milagres e prodígios. Aonde havia necessidade, eles estavam fazendo milagres e prodígios. E o Espírito Santo, amados, não agiu somente naquela época, como eu já ouvi um professor do seminário. Infelizmente, há muitos pastores sendo formados em seminários em que os professores dizem que essa época já passou. Jesus, o Espírito Santo agia só naquela época, que hoje em dia não existe mais essa de milagre. E então é triste ouvir isso. E isso que esses alunos dos seminários estão ouvindo, é isso que eles estão falando nas igrejas, não é? Que são chamadas tradicionais, que não acreditam no batismo no Espírito Santo, não acreditam em milagres, não acreditam em prodígios. Por quê? Porque foram o que eles aprenderam. Mas se eles buscassem a presença do Espírito Santo, se eles buscassem o conhecimento verdadeiro, o próprio Espírito Santo, com certeza, os esclareceria, né? Porque ele foi enviado para conduzir a toda a verdade. E nós estamos aqui, amados, hoje, em pleno século XXI, por causa
do que houve nesse dia. E sobre a questão da festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes era uma festa já desde o Antigo Testamento. Ela não aconteceu aqui pela primeira vez. Era um hábito dos judeus, todos os anos, ter a festa do Pentecostes. E o que significa a festa do Pentecostes? Significa a festa da colheita, a festa das primícias. Eles doavam para o templo os primeiros animais, as primeiras colheitas. E aí faziam a festa. É chamado também festa das primícias, porque eles colhiam os primeiros frutos e levavam para serem consagrados no templo. Por que Pentecostes? Porque era depois de 50 dias, quando completasse 50 dias depois da Páscoa, porque a Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento, quando da saída do povo do Egito. Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, para depois irem alcançando até Canaã e tomando posse da terra, aqueles 50 dias, ao final daqueles 50 dias, não é, da colheita, então era festejado o Pentecostes, né? Então é isso que nós podemos aprender. É uma data muito especial para nós cristãos. Nós pouco falamos e erramos nisso, não é? Em pouco falar, porque realmente a Bíblia ela é recheada de tantos assuntos e há tantos ensinos para serem liberados que é impossível nós esgotarmos. Há muito o que aprender da palavra de Deus, mas se você não ouve da igreja, você pode ouvir direto do Espírito Santo na sua casa. Você leia a Bíblia, não é? Eu geralmente leio, primeiro eu oro, isso é o meu hábito, né? Cada um cria um hábito. Eu oro a Deus pelas situações, pelos problemas, pelo perdão dos pecados, por tudo, né? Aquela oração, né? E louvo a Deus, canto corinhos a Deus. Aí eu começo a sentir a presença do Espírito Santo, cantando corinhos, louvando a Deus, adorando. E depois, então, eu leio a palavra de Deus. E ao ler a palavra de Deus, eu peço, Espírito Santo de Deus, me revela aquilo que tu escreveste, porque quem escreveu usando homens e mulheres foi o Espírito Santo. O que estiver oculto aos meus olhos, revela, Espírito Santo, me mostra. Então, essa é a vontade de Deus. Então, ele revela coisas que você já leu e não havia entendido anteriormente. Então, é importante você, antes de ler a Bíblia, orar a Deus por revelação. Não é necessário que alguém me explique. É necessário? Mas não só isso. Eu posso buscar essa revelação do Senhor. E nós devemos ter cuidado, porque tanto Deus está interessado em nos revelar a palavra de Deus, quanto Satanás está interessado em te confundir, lendo a palavra de Deus. Então, você precisa ter cuidado. Que voz é essa? Que voz? Você tem que pedir a Deus, Deus me dê sensibilidade para entender a tua voz. Porque não é só Deus que fala, Satanás também fala. E engana.
e confunde. Então você, ao orar, peça a Deus que o Espírito Santo é que fale com você e que seja cancelado toda intenção maligna de me confundir. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir, eu preciso ouvir a tua voz, e eu preciso também discernir qual é a tua voz. Amém, queridos? E ao ler a palavra de Deus, com essa sensibilidade, você então vai conhecer muito, vai se aprofundar muito na palavra de Deus. A data de Pentecoste é a data de 50 dias após a Páscoa. Hoje, 9 de junho. São 50 dias exatamente após a Páscoa. Não é? Então, a Páscoa é uma festa. É uma festa que nós festejamos. Eu sempre digo que a Páscoa, a outra festa da cristandade que nós sabemos que é o Natal, é o nascimento de Jesus. Mas o Natal não foi uma orientação de Jesus ou de Deus para festejar, mas nós festejamos porque aconteceu. Aconteceu o nascimento, então nós festejamos. Mas mais importante do que o Natal é a Páscoa. Porque de que adiantaria Jesus ter nascido? O menino pobrezinho que nasceu na manjedoura, aquela história toda que você conhece. De que adianta ele ter nascido, ter sofrido, ter vindo a este mundo, ter vindo implantar o reino de Deus aqui na terra, se ao final da sua vida ele morresse e fosse sepultado e não ressuscitasse? Seria como um profeta, um homem qualquer, mas não, ele ressuscitou, amém? É por isso que a Páscoa, na minha visão, é mais importante do que o Natal. E eu festejo com muito carinho, muita alegria o fato de Jesus ter ido para a cruz, mas não ter permanecido na cruz. É por isso que nós cristãos temos a cruz, mas sem a imagem de Jesus. Por quê? Porque ele não está ali, ele ressuscitou. Então a terceira festa é então a festa do Pentecostes. É a festa quando havia a colheita. Eles se alegravam, eles festejavam, porque Deus havia provido o alimento. Então, como reconhecimento, como gratidão pelo alimento, pela provisão que Deus havia dado, eles então iam ao templo e levavam as primícias do gado, as primícias das plantações, de tudo aquilo que eles haviam recebido da natureza, não é? E do que Deus havia dado para eles, em agradecimento ao Senhor. Então, depois, e isso era também festejado no dia da Páscoa, quando eles saíram do deserto, eles saíram do Egito e foram para o deserto. E lá no deserto, então, eles festejavam a Páscoa, que foi a saída, a libertação dos escravos, a libertação dos judeus da escravidão que eles viviam há mais de 400 anos, não é? Então, eles estavam ali como escravos e foram libertos pelo poder de Deus.
Então, era a Páscoa do Senhor. E eles festejavam, então, a Páscoa. 50 dias depois da festa da Páscoa, então era a festa do Pentecostes. Amém, amados? E era a festa de Pentecostes. E nós, cristãos brasileiros, não temos esse hábito, infelizmente, de termos essa festa do Pentecostes à maneira dos judeus. Como eles festejam. Nós fazemos menção, nós ensinamos, mas não existe propriamente a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes como os nossos irmãos judeus festejavam. Aleluia. Então, a festa hoje, nós lembramos como a vinda do Espírito Santo sobre a terra. A promessa do alto, que Jesus disse: aguardem, orem, busquem, porque será enviado dos céus o poder do alto. Depois que esse poder do alto vir sobre vocês, então vocês vão a todo mundo, a toda gente, pregar o meu evangelho a toda criatura. Então, eles tiveram um poder sobrenatural nos seus corações para testemunhar do que Jesus fez. Para testemunhar, e não só pregar, mas ao pregar, fazer sinais e prodígios. Quem está aqui no nosso meio, numa cadeira de roda? Quem está aqui no nosso meio cego? Quem está aqui no nosso meio com problema de coração, com problema nos rins? Mulheres que não conseguem engravidar. Então, as mulheres, os homens, vinham à frente, recebiam oração e eram curados, eram libertos. Os endemoniados eram libertos. Então, a festa do Pentecostes era assim que faziam, porque eles já estavam cheios do Espírito Santo. Eles não poderiam fazer nada como homens comuns. Quem estava lá no cenáculo orando, buscando, eram homens e mulheres, porque a Bíblia fala muito mais sobre homens. Fala pouco das mulheres, mas é óbvio que aonde há homens, há... Quem vai lavar a sua roupa? Quem vai fazer a sua comida? Quem vai dar filhos para vocês? Entende? Então é óbvio que havia mulheres no meio dessa gente toda. Então, eram pessoas comuns, como eu e você, antes de aceitar Jesus. Eu era uma pessoa comum, a minha visão era curta. Nós errávamos por ignorância, nós pecávamos por ignorância. Mas depois que o Espírito Santo veio, através da minha aceitação de Jesus Cristo, eu me tornei uma nova criatura. E mais ainda, depois que eu fui batizada no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então, amados, a celebração da colheita também é o mesmo nome de festa de Pentecostes. Era um dia de alegria, onde o povo oferecia a Deus os primeiros frutos que a terra tinha produzido. A ocasião em si não foi de muita comemoração. Nesse primeiro Pentecostes, não foi de muita comemoração. Por quê? Porque os discípulos estavam acuados, estavam com medo. Eles não queriam ser reconhecidos nas ruas. Por quê? Porque senão os romanos iriam atrás deles, iam prendê-los, iam matá-los. Então, eles estavam ali acovardados. Mas depois que o Espírito Santo veio, eles
se tornaram novas criaturas, pessoas encorajadas, pessoas que tinham coragem de ir às ruas, de falar em alto e bom som, que Jesus foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Eles poderiam confrontar os sacerdotes e dizer: foram vocês que assassinaram o Messias, mas o Messias não ficou morto, Ele ressuscitou, e nós somos testemunhas de todas essas coisas que passou. Então, eles se tornaram novas pessoas, testemunhando para onde Deus enviava eles, aonde eles foram levando o Evangelho. Então, por isso que a igreja existe até o dia de hoje, amados. Se esses homens tivessem permanecido no cenáculo, ali só orando, como dizem, bordando as vestes dos anjos. Eu bordo a sua veste, você borda a minha. Ia ficar todo mundo bonito, com roupas bordadas. Não era isso que o Senhor planejou. O Senhor planejou que eles saíssem, ganhassem as ruas, enfrentassem os inimigos e abrissem a boca. E também ser usados como instrumentos para fazer os milagres, os mesmos milagres que Jesus fizera e ainda mais. Olha só o desafio. E ainda mais. Agora, por que não acontece? Por que não acontece nem os milagres que Jesus fez e nem os milagres maiores? Porque nós precisamos buscar a presença e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você. Atravesse a rua. Fale com aquele homem que está do outro lado de chapéu. Fale do meu nome para ele e veja o que vai acontecer. Só que nós ainda somos covardes. Nós somos tímidos. E o apóstolo Paulo disse que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amém, amados? De poder e moderação. Comece a praticar. E o Senhor Jesus, Ele age não só em pessoas, Ele age na natureza, você sabe disso. Ele age na natureza, Ele age nas coisas inanimadas também. Eu já contei aqui umas 2 vezes, talvez você não ouviu, né? Que um dia, lá em casa, a geladeira, né? Você lembra da geladeira? A geladeira começou a tremer e aí... Aí pifou, né? Como a gente diz, pifou. E aí, poxa, e agora? Despesa, sem esperar... Aí, sabe-se quando vai ser? Quanto vai ser o valor do conserto? Não tem dinheiro para comprar outra geladeira, tem que mandar consertar e tal, tal. Aí ele pegou, sabe de uma coisa? Eu tenho o Espírito Santo e eu vou orar pela geladeira. Gente, eu vi ele orando pela geladeira. Botou a mão na geladeira. No poder que há no nome de Jesus, eu declaro essa geladeira funcionando normalmente, em nome de Jesus, amém. Na manhã seguinte ela estava funcionando. Na manhã seguinte ela estava funcionando. Amém. Gente, até nas coisas inanimadas, né? Uma vez apareceu, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa. Apareceu um passarinho lá em casa. O passarinho gordinho, assim, o papo grande, mas ele era meio esquisito. Apareceu o passarinho lá, aí o Haroldo pegou o passarinho, colocou assim numa madeira e deixou ele ali, dava comida e tal. Aí, só que era perto da cozinha, então, para
para ir para a cozinha, tinha que passar perto do tal do passarinho. E o passarinho falava com ele. O passarinho falava com ele. No pensamento. Ele passava pelo passarinho, aí vinha um pensamento, que era influência do passarinho. Aí o Haroldo falou para mim: Dulce, está esquisito. Quando eu passo por aquele passarinho, a paz que eu estou no coração sai, começo a ficar aborrecido. Vem uma influência ruim daquele passarinho. Aí ele orou também pelo passarinho, libertando o passarinho. Libertando o passarinho. E também, no dia seguinte, ele já não estava mais lá. Mas aí ele descobriu, falou: Deus, eu não aceito isso. Eu tenho que saber o que era aquilo. O que era aquilo? Aí lá em casa, onde nós morávamos, lá no Coelho, lá em cima, havia um centro de macumba, que hoje em dia é uma igreja. Hoje em dia é uma igreja. E havia um centro de macumba, e aquele passarinho havia fugido do centro de macumba e achou o nosso endereço. Então era um animal que estava enfeitiçado. Você entende? Então, quando você encontrar um gatinho na rua, você não leva para casa, não. Às vezes é algo que o diabo está mandando lá para sua casa. Cuidado. Mas, vamos voltar aqui. Aleluia. A ocasião em si, então, não era muito de comemoração para eles, porque eles estavam inseguros. E agora, sem Jesus, o que nós vamos fazer? Que caminho nós vamos seguir? E o que nós faremos? Eles estavam de luto. Eles estavam ali orando, sim, para Deus enviar do alto. Mas o coração estava de luto, por quê? Porque eles perderam o seu amigo. Então, a festa de Pentecostes estava acontecendo lá fora do cenáculo. Para você ter ideia da importância da festa do Pentecostes, a festa da colheita, era que todo judeu vinha da sua cidade, do seu país, vinha de todos os lugares para Jerusalém. Então, Jerusalém, nessa ocasião, estava abarrotada de gente. Havia gente de todos os lugares. Tanto que a palavra de Deus fala que as cidades, e cada um falava a sua própria língua. E então, quando veio o Espírito Santo ali no cenáculo, eles não ficaram lá bordando as vestes dos santos. Eles tomaram coragem, eles foram cheios do Espírito Santo e saíram às ruas. Quando saíram às ruas, eles começaram a falar do poder de Deus, começaram a falar que Jesus havia ressuscitado, as obras que Jesus fizera, o que os romanos fizeram matando Jesus, mas o poder de Deus o levantou da morte. E eles começaram a falar essas coisas na língua daquelas pessoas. Esses homens eram homens iletrados, eram homens que não haviam estudados, não frequentaram uma escola. Como esses homens estão falando a nossa língua? Cada um, aqui ó, cada um era de uma cidade. Aqui, eles falaram aqui, e todos pasmavam, no versículo 7 de capítulo 2. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos, cada um na sua própria língua, na nossa própria língua nativa? Partos, medos,
elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfídia, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho, estão bêbados. Então, amados, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Nesta época, o significado era para agradecer, né? O Pentecostes. Era uma festa de gratidão. E era uma festa antiga. Não foi inaugurada no dia de Pentecostes. Ela já era uma festa que vinha de centenas de anos já, né? Eu estou passando aqui por causa da hora, né? Então, os primeiros frutos da igreja. Nesse dia, os discípulos estavam todos juntos, orando quando o Espírito Santo desceu sobre eles com língua de fogo. E todos começaram a falar em línguas que não aprenderam. Muitos judeus de outros países vinham a Jerusalém para celebrar o Pentecostes. E aí, então Pedro se levantou e deu aquele testemunho que nós falamos. O exemplo do dia de Pentecostes prova que Deus tem poder para fazer grandes milagres na igreja. Sim ou não? Amém. Nós que somos cristãos, nós recebemos uma dose do Espírito Santo. É por isso que você não fala em línguas, você se satisfaz com essa dose. Mas quando você começar a deixar transbordar, porque o transbordar é o falar em línguas. Quando você permitir e buscar a Deus profundamente e começar a falar em línguas, você vai ter um poder do alto que você não tinha. E aí você não vai ficar só com aquela dose inicial do Espírito Santo. Você vai transbordar. Aleluia, aleluia. E vai ter coragem e intrepidez para testemunhar e fazer a obra de Deus. A mensagem de Pentecostes. Por isso não devemos nos esquecer de 5 coisas. O supremo dom do Pai e de Jesus. A humanidade e do Espírito Santo. Soprando sobre os discípulos, número 2. Soprando sobre os discípulos, Jesus está recriando a humanidade mediante o sopro do Espírito. Recriando por quê? Porque antes a humanidade era uma humanidade que veio com a herança do pecado. Todos nós, ao chegar a Jesus, todos nós temos a semente do pecado em nosso coração. Mas quando o sopro do Espírito Santo vem, os nossos olhos se abrem. E aí nós começamos a perceber o erro e a discernir o certo e o errado. 3. Recebemos o Espírito de Jesus. Os cristãos recebem igualmente a mesma missão. A mesma missão que os apóstolos receberam, todos os cristãos, batizados ou não, recebem a mesma missão. 4. O Espírito Santo é dado a todos. Ninguém fica sem ele. Se você é cristão, você não fica sem o Espírito Santo. Você tem, diga eu tenho, o Espírito Santo. Todos que são salvos por Jesus recebem o Espírito Santo. Não na plenitude, porque só recebe na plenitude quem é batizado no Espírito Santo.
O Espírito leva a humanidade a formar uma só família, no amor, diferentemente de Babel. Lembra lá da Torre de Babel? Que Deus veio, eles estavam todos juntos, como Jesus mandou aqui, fiquem todos juntos e aguarde a promessa do alto. Só que lá em Babel, eles também estavam juntos para construir a torre, mas a intenção da construção da torre não era para a glória de Deus, mas era para a glória deles, para eles dominarem o mundo. Então, Deus veio e confundiu a língua deles, para que eles não se entendessem mais. Ao contrário do Pentecoste, Deus veio e deu uma língua para todos, para que todos entendessem um ao outro. Aleluia! Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. A pregação foi feita. Eles ouviram a palavra, mas quem escolheu não aceitar, preferiu a perdição. É nosso dever proclamar a verdade do evangelho. A decisão de aceitar ou não é de cada um. É o livre-arbítrio que todos nós temos, de aceitar ou não. Mas quem não aceitar, decidiu já pela perdição. E quem aceitar, decidiu pela salvação. O importante é darmos continuidade, pregando não somente parte do Evangelho, mas todo o Evangelho. E devemos buscar, amados, a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Vamos levantar nesse momento. Se eu tivesse tempo, a gente iria aqui fazer um barulho santo, né? Mas com essa homenagem aqui, comeu parte da fatia do meu bolo, né? Valeu, né? Mas glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Levante suas mãos, aleluia. Levantar as mãos é se render ao Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor, completamente. Nossa alma, nosso espírito, o nosso corpo, a nossa boca, os nossos ouvidos, o nosso olhar. Ó Pai, tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Senhor, que essa palavra, Senhor, continue a comunicar as verdades do Senhor nas nossas vidas. Tira todo o comodismo, Senhor. Tira toda a inatividade, Senhor. Ó Pai, mas venha, Senhor, nos despertar para nós buscarmos mais e mais essa plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse dia reservado para festejarmos o Espírito Santo, festejarmos o Pentecoste. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito e por tudo que Tu ainda há de fazer, porque a história ainda não terminou. Tu tem muito mais para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu entrego Teu povo sob Teus cuidados, em Tuas mãos, Senhor. Me abençoa cada vida aqui presente, cada jovem, criança, casal, aqueles que estão sozinhos, Pai, famílias. Pai, ouça a oração da Tua igreja, Senhor. Ouça a oração e fala, Senhor, através do Espírito Santo na vida de cada um, para a glória e para a honra do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. E toda a igreja diga amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.
excelente a música, mas pode continuar tocando. E Deus dê um domingo maravilhoso para todos. Amém. Pega minhas coisas ali. Pega minhas coisas ali.